Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, perto da cruz, Jesus estava de pé, sua mãe estava de pé e a irmã de sua mãe, Maria de Cleofas e Maria Madalena. Jesus, ao ver sua mãe e ao lado dela o discípulo que ele amava, disse à mãe: Mulher, este é o teu filho. Depois disse ao discípulo: Esta é a tua mãe. Daquela hora em diante, o discípulo a acolheu consigo. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Para mim foi uma alegria ser convidado para celebrar, para presidir essa Eucaristia, que deveria presidir para Tiago, né, que é filho dessa comunidade. Mas ele disse para mim: Padre, já celebrei demais esse dia, né? O povo está cansado da minha voz, do meu jeito, né? Mas para mim foi uma alegria pelo caminho que, ao longo dos anos, a gente mesmo distante, seja na época de seminário, depois seja como sacerdote, vindo aqui a Cascavel, podemos ouvir das bênçãos de Deus através do exercício desse carisma. E carisma é um dom de Deus para toda a igreja. E vocês celebram esse carisma numa festa muito significativa, que é Nossa Senhora das Dores. Porque o carisma de vocês está muito e intimamente ligado a reconstruir a igreja a partir da experiência da cruz, a partir da meditação da via sacra, do sofrimento de Jesus. E segundo os estatutos dessa comunidade, a Mãe de Deus, a Senhora da Piedade, a Mãe dos aflitos, a Senhora das Dores, ela vos acompanha nesse caminho. Nos acompanha como mulher de fé, vos acompanha como mãe e vos acompanha como mestra. E a gente olhando toda a liturgia de hoje, a partir da carta aos Hebreus, em que a igreja hoje nessa festa nos recorda que Cristo, enquanto esteve aqui, vivo, tendo assumido a nossa humanidade e a nossa carne, ele sentiu na pele a dor de toda a humanidade. Ele, para nos salvar, assumiu todas as dores da humanidade. E em meio a assumir as dores por amor, e era o que nós celebrávamos ontem, né? A exaltação da Santa Cruz. Nós não celebrávamos ontem um Deus morto, nós celebrávamos ontem o amor de um Deus que, sem reserva, foi capaz de entregar a sua vida. E a gente pensa que essa entrega de vida é fácil. Carta aos Hebreus nos lembra: ele, o Senhor, dirigiu preces e súplicas, com forte clamor e lágrimas, aquele que era capaz de o libertar, o salvar da morte. O próprio Jesus suou sangue, o próprio Jesus chorou, o próprio Senhor derramou sangue por mim, por você, por cada um de nós. E essa comunidade se une num carisma dado pelo Espírito para toda a igreja, de viver essa experiência do crucificado no cotidiano da vida. Ontem, o povo de Israel pedia, não sei se vocês lembram, para que Moisés intercedesse a Deus, para que Deus eliminasse as serpentes. As serpentes mordiam o povo de Israel, e o povo de Israel morria. E o povo, depois de reconhecer que tinha
blasfemado, que tinha tentado, que tinha murmurado, tinha falado contra Deus, esse povo pede que o Senhor os livre da serpente. E o engraçado, Deus não o livra da serpente. As serpentes continuam a morder o povo. Mas Deus manda confeccionar uma serpente de bronze e colocar numa haste. E todos aqueles que nele crescem, todos aqueles que renovassem a sua experiência de fé no Deus de Abraão, no Deus de Isaac, no Deus de Jacó, no Deus de Moisés, o Deus que os libertou do Egito e os fez passar a pé enxuto pelo Mar Vermelho, aqueles que não murmurassem, mas professassem a fé, olhando para aquele sinal, fossem curados. Aquele sinal de morte, as serpentes, se tornou sinal de vida pela fé. E quando Magela tocava nessa experiência, por isso que Papa Francisco, de maneira muito lúcida, enquanto estava conosco, dizia da importância do sensus fidei, do senso do fiel batizado. O Espírito Santo que age em cada fiel na sua simplicidade. Uma lembrança de um tempo passado, de um recolhimento de cruzes por causa da falta do testemunho. E aquelas cruzes que agora eram recebidas, trocadas por pedras, para lembrar que muitas vezes, se a nossa vida não for colocada nas mãos de Deus, ela é pedra de tropeço. Mas a nossa vida nas mãos de Deus é pedra de alicerce para a construção de uma nova sociedade e de uma nova comunidade. Dito isso, eu queria trazer presente também hoje, nessa festa, onde nós celebramos um carisma, a experiência de Maria. E qual foi a grande experiência de Maria que deve iluminar a nossa vida? Todos aqueles que fazem parte dessas comunidades do Cascavel e aqui do Alto Luminoso, do Mutirão, né? O que a gente deve levar para casa? A certeza do amor de Deus. A certeza que o Senhor não nos tira as pedras, mas nos dá a luz do Espírito e a força para contornar e para vencer, pela fé, os limites que os nossos pecados nos impõem. Mas nós, nesse caminho, nós não fazemos esse caminho sozinhos. Nós fazemos esse caminho com a ajuda da Mãe de Deus, que foi dada a nós como mãe. O relato do Evangelho diz que Jesus, na cruz, olha para Maria, chorosa, triste, porque com certeza tem algumas Marias na paixão de Cristo que são muito esgoeladas, mas tem umas paixões de Cristo mais equilibradas que Nossa Senhora assume a postura de João, que é uma postura mais íntegra, sem desespero, confiante. Mas mesmo confiando na vontade do Pai, mesmo sabendo que o filho dela deveria passar por tudo aquilo, ela sente dor. Ela se une à dor de seu filho que suou sangue. Ela se une à dor de seu filho pregado na cruz, que para respirar feria os pés. Para tomar ar, ele feria os pés. E quando os pés já não aguentavam mais de dor, ele respirava e expirava e tinha os seus nervos das mãos puxados. E esse movimento de dor, ele viveu até o último suspiro. E antes de dar o último suspiro, ele entregou a nós um dom muito precioso. Um presente muito especial, muito precioso. Sua mãe. Para que, sendo ela a nossa formadora, sendo ela a nossa mestra, nós pudéssemos também subir ao altar da cruz. Não tem como eu não dizer isso. No novo sinal que vocês vão receber, o Cristo é vazado. Por quê, padre? Por que o Cristo vai ser vazado? Porque Jesus foi o primeiro a subir na cruz. E nós que somos discípulos, somos convidados
por Ele, a não só carregar a nossa cruz e enfrentar as nossas dificuldades e enfrentar os nossos sofrimentos, como somos convidados por Ele, nesse carisma, a subir nessa cruz e a darmos testemunho de que com Ele e pela intercessão da sua Santa Mãe, o pecado e a morte não são a última palavra. O sofrimento não é a última palavra. As lágrimas não são o nosso último gesto, mas é o abandono de assumir a cruz, o nosso último gesto. Sim, ela nos foi entregue para ser mestra, mas ela também sofreu. Ela também sentiu dor. Viver uma experiência de fé na igreja, e para todos aqueles que estão aqui, membros das comunidades, ser de Deus, ou professar a fé em nossa igreja, não nos garante uma vida de sombra e água fresca. Não. Nos garante, sim, nos unir à vida de Cristo. Nos unir ao caminho feito por Maria. E o caminho feito por Maria viu seu filho pregado de maneira injusta numa cruz. Mas, fazendo isso por amor, ela, vertendo as lágrimas, ela se abandonava na vontade do Pai. E aí eu queria pedir, de maneira especial, aos consagrados, aos que fazem hoje ou renovam seus compromissos. Jamais esqueçam que as lágrimas que vocês irão verter, se essas lágrimas foram vertidas na fé, saibam que Maria estará convosco, chorando contigo, se solidarizando contigo das tuas dores e dos teus sofrimentos. Maria não estava só aos pés da cruz. Tinha uma pequena parcela da comunidade. E o mais engraçado, sabe, gente? Com quem a gente... às vezes a gente pensa que pode contar com as pessoas que a gente mais quer bem. E muitas vezes, na hora que a gente mais precisa, que a gente mais quer bem, é o primeiro a correr. Dos discípulos, só ficou João com Maria, com Madalena e com a irmã de Maria. Mas ali tinha uma parcela da comunidade cristã. E aí eu queria dizer para vocês, se vocês se unem nos vossos sofrimentos à Mãe de Deus, na vivência do carisma, na vivência de cada uma das pedrinhas, de cada um dos nós, ou todos que participamos aqui da Santa Missa, nós que queremos viver uma experiência que nos leve para o céu, não podemos esquecer que o caminho nunca é feito sozinho. Comunidade. Vocês são uma comunidade. A igreja, na sua sabedoria, faz de cada igreja uma comunidade de fé. E eu digo até o inverso. O que faz a igreja é a comunidade de fé. A comunidade que abraça a fé. A comunidade que enfrenta junto as dificuldades. E Maria tinha uma comunidade que a apoiava. E aí vai uma dica do meu coração. Não sofram sozinhos. Não sofram sozinhos. Não tenham vergonha de chegar para o irmão de comunidade e partilhar as suas dores. Contem com as orações da comunidade. Porque se internamente vocês souberem partilhar os sofrimentos e vencer os sofrimentos, o exercício do carisma de vocês será mais autêntico e mais vivo nas periferias, aonde quer que o Senhor vos mande. Porque as pessoas não precisam de dizer o que elas têm que fazer. Elas precisam ver em nós a palavra de Deus acontecendo, a caridade acontecendo, a misericórdia acontecendo, a consolação acontecendo entre nós e para com todos. Na vigília de hoje, Papa Leão em Roma dizia algo muito belo.
é preciso a gente propagar os relatos de consolo que nos vêm da intercessão da Mãe das Dores. Foram apresentados hoje em Roma 2 testemunhos de 2 mulheres que tiveram seus filhos mortos. Um foi morto, sequestrado e morto naquelas zonas de conflito, de guerra, e a outra mãe, um grupo de jovens, de maneira inconsequente, matou seu filho. E o coração dessas 2 mães sentiram a dor de ver seus filhos mortos. Mas a experiência de fé que aquelas 2 mulheres fizeram em meio ao sofrimento, porque diante do sofrimento, queridos, a gente pode murmurar, a gente pode reclamar, a gente pode se indagar, onde é que está Deus? A gente pode se indagar, por que que Deus permite que isso aconteça? E todas essas perguntas ficam sem resposta. Mas, quando nós temos fé e meditamos a paixão do nosso Deus, e nos deixamos conduzir pela nossa mestra e rainha, nós conseguimos entender que o sofrimento é um caminho, é uma via para nos fazer aprender a viver a vontade de Deus em nossa vida. E a vontade de Deus em nossa vida é o amor, levado até as últimas consequências na cruz. Não estamos sós no sofrimento. Maria está conosco. Não só Maria está conosco, a comunidade de fé está conosco. Por fim, é preciso estabelecer uma relação filial com ela. Acolhê-la em nossa casa. E uma das grandes maneiras de acolher Maria na nossa vida é na reza do Santo Terço. Vivamos juntos essa experiência. Enxuguemos nossas lágrimas. Abandonemo-nos no Senhor. E que a nossa vida seja um sinal do amor misericordioso de Deus para com todos. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.